O problema é que tem crente que até hoje só vê o que todo mundo vê. Gente, que a chuva veio, destruiu, matou, roubou, fez um caos, todo mundo já viu. O homem natural também viu. Ver que a Babilônia veio e trouxe destruição, todo mundo viu. Agora a minha pergunta é: você que nasceu de novo, que é um homem espiritual, você consegue ver o que Deus pode estar fazendo no meio disso? Porque Ezequiel, ele tem uma visão, uma tempestade que vem do norte, Babilônia está vindo, mas no meio da Babilônia, a Bíblia diz que ele vê uma luz de glória cortando o meio da tempestade. Ou seja, eu vejo o que o mundo está fazendo, eu vejo a perda, eu vejo a tempestade. A fé não nega a realidade, mas a fé nos chama para viver acima da realidade. Eu vejo também a mão do Senhor e a glória do Senhor trabalhando. E é isso que crentes deveriam aprender a ver, a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus vindo, e ele tem uma experiência sobrenatural, uma visão daquelas que você ora para ter, mas que se você tiver, você borra a calça. Quem já viu aquele meme da pessoa orando na beirada da cama, e ela está dizendo assim: Senhor, eu quero ver os anjos. Aí entra alguém no quarto, só bota a mão, desespera. Quer ver os anjos, mas está orando lá. Ai, Jesus, eu quero ver o céu, eu quero ver os anjos. O cachorro bate na porta. Ai, meu Pai do céu. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que as visões de Deus às vezes são tenebrosas. Essa aqui então é para você ficar sem dormir uma semana. É para ficar sem dormir. Eu não vou ler tudo aqui, mas depois você lê por curiosidade. Joga lá no chat GPT, que hoje em dia ele dá o desenho para você de como é que era o anjo. Você vai ver se parecia aquele querubinzinho que fica jogando flechinha para o amor. Cupido. Não parece nada com aquele Cupido, não. A visão do anjo, da visão que ele teve. Agora, lá no verso 10, eu não vou falar, verso 9 e verso 10. Eu não vou ler a visão toda, mas eu vou ler uma parte da visão. Ele vê a glória do Senhor, o resplendor da presença no meio da luta, no meio da tempestade. E lá no verso 9 e 10... as asas se uniam uma com a outra. Eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para a frente. Quanto à forma do seu rosto, dos seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham rosto de águia. Na mesma pessoa, ou ser, haviam 4 rostos. Bonita a imagem, hein? Bonita, hein? Você ia ficar sem dormir ou não ia? Por isso que talvez Deus não te mostra, que você está muito Nutella. Se Ele te mostrar, 4 rostos, uma cabeça que tinha 4 rostos. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Será que você ia pegar e ia fazer um ursinho de pelúcia para o seu filho? Hein? Bonitinho, anjinho bonitinho. Esse ser aqui, bem estranho, né? Agora, o que simboliza isso? O que simboliza isso? É claro que essa visão, ela traz uma mensagem direta para Ezequiel, mas ela também é profética e fala do futuro. Ela traz uma mensagem para Ezequiel e uma mensagem também profética e messiânica. Vou te explicar daqui a pouco. Assim também são muitas experiências que nós temos com Deus. Existem palavras que nós recebemos de Deus que elas fazem sentido para o agora e fazem sentido para daqui a muitos anos. A duplicidade de uma visão. Uma visão ela pode estar falando do agora, mas também do futuro. Existem coisas que eu estou falando para você aqui que fazem sentido para você hoje, mas os nossos filhos vão visitar os nossos materiais e vão entender numa profundidade que a gente não viu. Porque existem revelações que nós estamos soltando agora, que são legados de herança espiritual para os nossos filhos amanhã. Você vai ouvir muito aqui, eu sempre falo isso, que nós não estamos fazendo igreja para o agora.
Nós não estamos construindo nada apenas para o hoje. Tudo que eu faço pensado em igreja, eu me pergunto para onde isso está apontando. O como isso vai facilitar o caminho para os nossos filhos. Como que isso vai apontar para as próximas gerações. Isso guarda o meu coração e me tira também de um lugar de ansiedade, porque eu olho uma coisa que é pequena, que você talvez ache que é grande. Você olha para o colégio da igreja, uau, a gente está inaugurando um colégio. O que você chama de fruto, eu chamo de semente. É fruto para nós, mas é semente para os nossos filhos. O que eu estou fazendo hoje é pensado em abençoar você, mas sobretudo pensado em como vai impactar os nossos filhos. Por isso, pelo compromisso de Deus com o profético agora e o profético daqui a muitos anos, é que às vezes ele deixa a gente hoje no desconfortável. Às vezes ele deixa a gente hoje na pressão. Por quê? Porque o que Deus quer entregar para os nossos filhos é muito maior do que uma estrutura física. É cultura, valores, e isso é forjado no fogo. Isso é forjado em você, não é na estrutura. DNA espiritual não é estrutura que transmite, é vida. Por isso Deus às vezes deixa eu e você em um lugar de desconforto, como que nós estamos vivendo agora, para gerar cultura espiritual em nós, para gerar revelação em nós, para gerar DNA espiritual em nós, que vai fazer com que os nossos filhos nem tenham que lutar com a ideia de igreja com templo ou sem templo. Porque para eles não faz sentido relacionar a igreja com estrutura física de domingo. O que nós tivemos que lutar para soltar vai ser o ponto de partida dos nossos filhos. Eu sei que nem todo mundo está entendendo a profundidade do que eu estou falando aqui. O meu filho, a minha filha, ela passa pela praça e ela fala assim: papai, a igreja. Ela passa aqui pelo esporte, enquanto você está fazendo beicinho e não conseguiu entender a igreja aqui até hoje, a minha filha passa aqui da porta, saindo do pleroma ali, todos os dias ela aponta e fala: a igreja, papai. Desculpa, eu vejo a mão do Senhor, não vai ficar confortável para você. Eu vejo a mão do Senhor, e a mão do Senhor, ela vai muito mais além de mim. Para com esse evangelho egoísta, que visa só o seu conforto, que pensa só em você no agora. A mão do Senhor se estende sobre nós e a gente tem que ver o que Deus está fazendo. Se não fosse o que a gente está vivendo, talvez, só talvez, a gente não estivesse implantando algo lá no aeroporto. Deus não tem compromisso com o meu conforto e com o seu conforto. Ele ama dar boas coisas aos seus filhos e Ele nos dá também. Mas o compromisso primário dele não é esse.